Porque a fé, ela opera pelo amor. E a manifestação do Espírito e dos dons operam através do amor e através da fé. Então chegou um tempo que o caldo vai engrossar um pouco mais. O caldo vai engrossar um pouco mais. E assim, hoje eu tinha certeza assim, que nós não teríamos muita gente de fora diferente, porque Deus, Ele foi muito específico no que Ele quer tratar nessa noite. Então esteja com o seu coração disponível, esteja com o seu coração rendido e se conecte para receber tudo que está disponível para você nessa noite, porque o Senhor fará grandes coisas. Amém? Eu ia começar lendo o versículo 1 Pedro 2,9 que o Ricardo falou, que diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é, a minha versão, a mensagem, tá? Como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos esse povo, nós somos essa raça. E nós vamos revelar o nosso Deus para o povo que não o conhece ainda, trazendo a luz para as trevas. E eu quero começar dizendo que você foi escolhido, você foi planejado, e você não precisa ter medo disso. Você foi moldado. Sabe, realmente, quando eu descobri que estava grávida e o dom e as coisas acontecendo, eu estou começando a entender um pouco do amor de Deus. Eu sei que quando ele nascer vai ser muito diferente, eu vou ter uma consciência muito maior. Mas ele no ventre, ele já foi planejado, ele já tem um propósito. Ele tem um propósito de vida. E assim foi com você. Deus criou você e criou um propósito para você, né? Ele criou um propósito e te formou, né? Então, existem coisas na nossa vida, existem momentos e situações que nós só vamos nos sentir plenos e felizes quando nós estivermos exercendo o propósito para qual nós somos chamados. Sabe, às vezes você pode sentir um pouco de falta de paz, ou então você pode se sentir, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está encaixando, porque talvez você não esteja no lugar certo, exercendo o propósito de Deus para a sua vida. Existem algumas coisas básicas que para qualquer cristão é válido, como por exemplo, nós nascemos para adorar ao Senhor. Então, se você não tiver em uma vida de adoração, você muitas vezes vai sentir que alguma coisa não está encaixada, não está direito. A mesma coisa, nós somos chamados para reconciliar pessoas. Qual é a alegria que a gente sente quando a gente faz algo para que fomos chamados? Qual é a alegria quando você conversa com alguém e aí você fala de Jesus e aí aquela pessoa aceita Jesus ou se reconcilia com o Senhor? Ou então quando você dá um abraço numa pessoa e você percebe que aquela pessoa estava precisando daquele abraço? É uma alegria que uma viagem para fora, que um carro novo, muitas vezes não te dá. Mas é uma alegria que você se sente completo, porque você está exercendo o seu propósito. Sabe, existem pessoas que foram chamadas aqui não para ir para as nações, nem para vir no púlpito pregar, mas foram chamadas para interceder por pessoas que precisam estar aqui no púlpito, para interceder por pessoas que precisam ir para nações. Então você não precisa ter medo do que foi chamado para fazer, porque Deus vai te capacitar. Amém? Eu gostaria que vocês declarassem algo comigo, mesmo que aos olhos naturais vocês não consigam enxergar ou não se sintam dessa forma, mas é uma declaração pela fé que você vai fazer nessa noite. Você vai declarar assim: Deus, eu confio que você é fiel para cumprir o seu plano e propósito na minha vida. Eu confio que você me levará e me ensinará a fazer o que é necessário fazer. Eu confio em você. Fale com mais convicção. Eu confio em você. Eu consagro a minha vida a você. Faça como queres. Eu sou teu e tu és meu Deus.
Se você quiser anotar essa declaração para fazer todos os dias, se você ainda não tem essa, sabe, nós temos que confiar em Deus, todos nós sabemos disso. Mas você sabe que você tem que confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida ministerial. Então você tem que confiar que Ele te chamou para algo e que muitas vezes você não vê no natural que você é capaz de fazer isso. Mas você é capaz porque Ele te chamou. Se Ele não te capacitasse para fazer, Ele não iria te chamar. Ele não ia chamar um filho para ser frustrado. Ele não ia chamar um filho para ser um derrotado, um fracassado. Não, Ele nos faz fortes e capazes. Ele nos coloca no lugar em que Ele deseja que estejamos. Só que assim, Deus ele já providenciou todas as coisas para o nosso chamado. Só que você precisa dar o passo de confiança para que Ele haja. Então você precisa confiar em Deus nessa área também. E agora eu quero trazer um equilíbrio, né? Existem pessoas aqui que sabem qual é o seu chamado. Tem pessoa que já sabe que vai para as nações, já sabe qual é o país, já sabe o que tem que fazer. Só está num tempo de preparação e que precisa se focar nesse tempo de preparação. Porque se você tem informação e você não faz nada a respeito, você está sendo negligente com o dom ou o chamado que Deus te deu, né? Mas existem pessoas que ainda não sabem. Ah, não sei, para que Deus me chamou? Então eu já posso te dizer que Deus já te chamou para reconciliar as pessoas com Cristo. Esse já é um chamado que todos nós temos. Nós também temos o chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não quer dizer que você vai sair aí pregando para todo mundo. Normalmente o evangelista faz isso. Mas você pode pegar aquela pessoa que está do seu lado no trabalho, do lado na escola, e aí você começar a falar do amor de Deus, falar de Jesus. É muito fácil falar de Jesus, porque Ele é maravilhoso, né? Ele é perfeito em todas as coisas. E se você ainda não sabe, Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele conhece as profundezas de Deus. Deus já esteve no nosso futuro. Então, Ele sabe tudo que nós temos que fazer e que vamos fazer. Então, nada melhor do que perguntar ao Espírito Santo, qual é o meu chamado? O que você tem para a minha vida? Qual é o meu propósito de vida? Porque cada um aqui tem um propósito específico. Então, você tem que entender o seu propósito e não ter medo dele. E assim, a gente começa a saber a respeito dos planos e propósitos de Deus através de vislumbres. São poucas coisas. Assim, Ele vai revelando aos poucos. Ele vai te mostrando. Existem coisas que vão queimando no seu coração. Por exemplo, se você tem compaixão de pessoas doentes, seu coração queima quando você vê pessoas sendo curadas, quando você vê a unção de cura em manifestação. Então, existe algo em você a respeito disso. Você gosta das nações, você gosta de outros idiomas. Existe algo a respeito disso. Você precisa se avaliar e perceber o que no seu coração se inclina a fazer. Né? Você gosta da música, então existe algo nisso. Se você percebe algo, você precisa se mover em algo, para então Deus poder ir te revelando as coisas aos poucos. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem em 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz assim, eu vou ler na versão A Mensagem. Não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Aqui, Paulo está falando com Timóteo e ele está orientando ao Timóteo a não desanimar, a encorajar, a ensinar as Escrituras e também não deixar que ninguém menospreze o dom. Por exemplo, eu sei que Jesus está prestes a voltar. Nós clamamos por isso e nós sabemos, nós demos sinais a respeito disso. Aí você pensa, existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Não vou engravidar agora porque Jesus vai voltar, não vai. Para qual que é o propósito? Mas em todas as coisas há um propósito. O dom, por exemplo, ele pode atrair pessoas
quando ele for criança, se mover quando ele for criança, porque Jesus com 12 anos ele já ensinava na sinagoga, ensinava os mestres, né? Ele pode, através do testemunho do nascimento dele, glorificar a Deus. Ele pode, vou dar um exemplo, a Manu, ela ora pelos amiguinhos dela por cura. Ela ora para a professora dela por cura. Você acredita que Deus está se manifestando lá? Porque eu acredito. Então há um propósito de uma criança nascer. Mesmo que Jesus vá voltar. Então, assim, se uma criança tem um propósito de nascer e está fazendo coisas, manifestando, ela está manifestando o reino de Deus na Terra. Muitas vezes alguns podem se sentir, não, tem vergonha, não vou orar, não. E a Manu está lá orando e as pessoas estão sendo curadas, porque eu creio no nome de Jesus e ela ora no nome de Jesus. Então, assim, se ela, uma criança, faz, por que nós não podemos fazer? Não é? Deus, ele não iria te chamar para algo que ele não acreditasse que você fosse capaz. Nele nós somos capazes, mas precisamos demonstrar confiança. Eu até coloquei aqui que ele já abriu o mar e nós temos a missão de seguir em frente, crendo que aquele que abriu o mar manterá o mar aberto até que a gente passe. Então, se ele já providenciou todas as coisas, a gente precisa dar o nosso passo. Agora eu vou ler mais 2 versículos que fala 1 Timóteo 1:5, que diz assim: o alvo da minha instrução é o amor, porque vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. E depois 1 Timóteo 1 também, versículo 19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência como resultado. E como resultado, a fé que tinham naufragou. Então, assim, nós temos que viver uma vida de amor, porque a fé, ela opera pelo amor. Nós temos que viver uma vida de fé, mas também temos que viver uma vida com consciência limpa. Então, nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que viver uma vida pura diante de Deus. Eu li num livro do Chris Vallotton, que chama Escola de Profetas, e ele fala que para a gente comunicar o coração de Deus, o nosso coração ele tem que estar puro. É claro que as pessoas acabam sendo usadas, se Deus usou até a mula, né, vai usar a gente também. Mas assim, quanto mais conectado e puro for o seu coração em relação a Deus, quanto mais livre de outras coisas ele tiver, mais a gente vai conseguir conectar e transmitir o que Deus quer dizer para as pessoas. Amém? Uma coisa que Deus ministrou muito já no meu coração, porque assim, quando a gente manifesta uma vida de santidade e uma vida de pureza, não é em qualquer lugar que você é bem aceito. E você tem que estar muito pronto para isso. Você tem que estar com convicções muito firmes dentro de você. Né? Você tem que estar cheio do Espírito mesmo, porque se você não estiver cheio do Espírito, você não vai ser a diferença e vai influenciar, você vai acabar sendo influenciado. Aí, quando eu estou nesses ambientes, o que eu faço? Me comporto como Jesus se comportaria. É fácil? Não é. Você não vai beber? Por que você não bebe? Mas é só um vinho, né? Porque vinho todo mundo bebe. Mas é só um vinho, por que você não vai beber um vinho? Porque eu não dependo de um vinho para ficar alegre, para ficar feliz. Eu já tenho alegria eterna dentro de mim. Entende? Não é fácil, eu sei, principalmente para vocês jovens que estão na faculdade, que estão na escola, de manter uma vida de pureza, de retidão, de santidade. Mas a gente não precisa se preocupar com essa alegria momentânea do mundo. Não precisa se preocupar com uma felicidade passageira, mas com uma alegria eterna. Amanda, é muito fácil você falar isso. Não é fácil. Não é fácil, porque eu vivo isso. Então eu sei que não é fácil. Se no ambiente que eu estou não é fácil, imagine no ambiente de vocês, onde há uma pornografia disponível em qualquer lugar, em qualquer celular, nos grupos de WhatsApp. Sabe? É um ambiente que eu sei que é pesado de você se posicionar. Mas você precisa se posicionar, porque pessoas precisam receber cura, libertação, precisam ver milagres e maravilhas acontecendo através das nossas vidas.
sabe? Às vezes até mesmo dentro da igreja. Eu não vou fazer isso perto da Amanda porque ela é muito crente. Eu já ouvi isso. Dentro da igreja, eu não vou fazer isso perto da Amanda porque ela é muito crente. Mas sabe, gente, eu prefiro ser a crente quadrada, ser a crente chata, ser a crente que vai exortar, que vai corrigir, do que ser conivente com essas coisas e ver as pessoas indo para o inferno. Elas podem não me amar, querer estar muito... Não, me amar, elas vão ter que me amar para ir para o céu. Mas assim, elas podem não querer estar ali comigo o tempo inteiro. Eu posso não ter amigas ali grudadas comigo. Eu tenho, tá, gente? Mas eu posso não ter amigas ali grudadas comigo o tempo inteiro. Mas eu estou cuidando das coisas do reino. Me importa mais eu orar e ver a manifestação do poder de Deus, receber palavra de sabedoria e de conhecimento, de impor as mãos sobre uma pessoa e aquela pessoa ser curada, de abraçar uma pessoa e ela deixar de tentar se matar por isso, de atender uma ligação de madrugada de uma jovem tentando se matar. E isso não acontecer porque eu estava lá disponível com palavras, porque eu estava lá cheia do Espírito. Entende, gente? Eu falo isso muitas vezes, é engraçado, porque Deus sempre acaba voltando. Algumas coisas eu sempre falo quando eu ministro, mas é porque isso está tão dentro de mim, tão dentro de mim. Eu sei que não é fácil ser jovem. Eu sei que não é fácil, você tem as suas carências, você quer estar ali com alguém, sabe? Você quer um abraço, mas não existe abraço mais pleno do que o do Senhor. Não existe um descanso mais pleno do que no Senhor. Não existe uma alegria tão grande de ver você ir lá e Deus falar assim, Amanda, vai lá, ora por aquela pessoa. Vou lá, às vezes eu não sei nem o que eu tenho que orar. Eu só sigo a direção do Espírito. Eu vou lá orar por aquela pessoa. E aí eu oro e as palavras começam a subir no meu coração. E eu vou orando. E aí aquela pessoa começa a chorar. E aquela pessoa fala assim para você, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Não existe uma alegria maior do que essa, sabe? A gente precisa lembrar dessas coisas, lembrar do que você fez, quem você impactou, porque tem alguém que a sua vida impactou, você impactou a vida de alguém. E você precisa trazer isso à memória, porque esses valores são importantes, são muito importantes, sabe? Chegou o tempo de mimimi, de conversinha, de falar assim, eu sou muito jovem, quero curtir a minha vida, depois eu cuido das coisas do reino. Jesus está voltando, nós temos que nos apressar. Sabe, o meu desejo, eu sei que todos estão ouvindo. Alguns vão colocar em prática, outros eu sei que não. O meu desejo era que todos colocassem em prática. Todos. Mas se a gente começar a colocar isso em prática, gente, jovens serão atraídos para esse lugar. Não por luzes, decoração, não por música, mas pela unção, pelo poder, porque os jovens da Lapa vão ser conhecidos como jovens que oram e pessoas são curadas. Sabe, eu comecei assim, o Felipe virava nos cultos de terça-feira e falava assim, Amanda, ora por aquela pessoa. Eu falava, Jesus. Eu tinha acabado de começar a vir na igreja, o primeiro departamento que foi o diaconato e depois o louvor. E aí, o Felipe falava assim, ora por aquela pessoa. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos obedecer, né? Você não sabe nem que você vai orar, mas você vai obedecer. E aí eu comecei a orar. Aí ele falava, manda, ora por aquela outra pessoa. E eu ia lá, eu orava. E aí acabou que virou algo de mim, sabe assim? Eu vejo alguém, o Espírito Santo fala, ó, vai lá e ora. E eu ia lá. Às vezes nem o Espírito Santo fala, mas eu vejo que aquela pessoa está precisando de algo. Eu falo, pai, aquela pessoa precisa de algo, eu vou lá. O que eu preciso fazer? O que eu preciso falar? Me guie. E aí eu vou, e aí eu oro, e Deus se manifesta de uma forma ali, aquela pessoa recebe o amor, recebe o cuidado. Então chegou o momento da gente fazer isso. Vocês não dependem mais de pessoas impondo as mãos sobre vocês. Não estou dizendo que isso não é lícito, é lícito. Devemos desejar a unção das pessoas, devemos desejar a unção sobre as pessoas. Mas chegou a hora dos jovens lá para trabalharem espiritualmente, manifestarem o poder de Deus. Orar e serem curados, orar e ver, gente, ver o poder de Deus fluindo dentro de vocês, porque eu acredito no chamado de vocês, eu acredito no propósito de Deus na vida de vocês. Se eu acredito, imagina Deus, que Ele já viu tudo, Ele já viu tudo que a Júlia vai fazer, em nome dEle, Ele viu que a Jazia, o que a Amanda vai fazer, Ele viu que o Eric vai fazer, viu que o Gabriel vai fazer.
É isso, gente. Nós temos que estar disponíveis. Chega de se preocupar, sabe? Eu sei que é difícil, todas essas coisas eu sei que é desafiador. Eu sei, mas se a gente não se posicionar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia todo dia. Eu não tenho vontade de orar todo dia. Mas eu coloco o meu corpo e falo, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ler um livro, vamos fazer, mesmo que eu não queira. Porque as pessoas precisam receber milagres e curas, salvação, precisam ver maravilhas através de nós. Nós somos avivalistas. Avivalista, sabe o que é? Quem prega e as coisas se manifestam, que leva o avivamento para as pessoas. O que é esse avivamento? O poder de Deus manifesto na terra. Cura, libertação, amor, salvação. Nós somos os condutores disso. Eu virei para o Ricardo e falei assim, amor, você acredita que Jesus orava por Judas? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que Jesus orava por Judas, o que o traiu? Eu acredito que sim, porque Jesus ele era cheio de compaixão. Então eu acredito que ele orava por Judas. Não sei o que ele orava, mas eu acredito que ele orava, porque precisava se cumprir. Eu acredito que ele orava. E sabe, muitas vezes a gente fala assim, tal pessoa fez isso, os líderes dos jovens isso, os líderes da igreja aquilo, eu não quero mais congregar nessa igreja porque as pessoas são assim, porque a gente não faz isso, não faz aquilo outro. E aí eu comecei a pensar, Jesus, eu creio que ele orava por Judas, ele tinha compaixão de Judas, ele sabia que Judas ia trair ele. Jesus, ele orava pelos discípulos e os discípulos falhavam com ele. Eram 70, 12, 3 e 1. Um que era mais chegado, os outros 3 e os 12, enfim. Então, eu acredito que os discípulos falhavam com Jesus. E Jesus orava por ele, tinha compaixão. E estava ali, ele não desistiu do propósito e chamado da vida dele por causa de pessoas. E essa tem que ser a nossa postura. Eu vou sair daqui porque eu não estou satisfeito com a liderança. Você está errado. Você está errado. Você precisa tratar o seu coração. Você precisa tratar o seu caráter. Porque independente, se o seu líder estiver fazendo... Se ele estiver fazendo alguma coisa contra, pregando algo contra a palavra, você pode até chegar a ele, conversar, chegar com a liderança da igreja e conversar. Mas fora isso, você está errado. Você tem que ser submisso. Independente. Independente de ser um líder que te recebe todo dia na casa dele, ou ser um líder mais reservado. Nós temos que ser como Jesus. Jesus tinha compaixão, então nós temos que ter compaixão das pessoas. As pessoas são falhas. O Aurélio, ele não faz as coisas da mesma forma que eu faço. A Roseli não faz as mesmas coisas da forma que o Ricardo faz. O Ricardo não faz a mesma coisa do que o Aurélio faz. Entende? Cada um tem uma forma de fazer. Mas nós temos que pegar junto com os nossos líderes. Porque se a gente não tiver em unidade na visão, as coisas não vão acontecer nesse lugar. Porque Deus, ele opera na unidade, no amor. Entende? Então nós precisamos estar em unidade e amar a visão. Você tem que amar a visão do seu líder. Eu sei que eu sou a líder falando, mas você tem que amar a visão da sua líder. Amar a visão do Aurélio, a visão da igreja. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim, ele foi lá e eu tenho certeza que orou por Judas e cuidou de Judas. Porque Judas fazia parte dos 12, lavou os pés de Judas. Entende? Eu sei que é difícil. A gente tem que colocar nossa alma no lugar. Tem que colocar ela no lugar. Não é fácil. Mas a gente precisa fazer isso. Agora eu vou ler uma outra passagem. Que está em 1 Coríntios 12, 1. Que diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos.
Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus, ele trabalha de forma diferente, de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Eu vou ler de novo essa parte. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. É a versão mensagem, tá, gente? A outro, o mesmo Espírito dá mensagem de conhecimento especial. A um, o Espírito dá a grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá poder para realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas. Enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Agora eu vou ler 1 Coríntios 12, 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam diferentes línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos poder de fazer milagres, todos temos o dom da cura, todos temos capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Aí ele fala, né, que vai mostrar um estilo de vida que supera dos demais. Eu vou ler mais alguns versículos, tá? Depois eu vou falar o que precisa. 1 Coríntios 13, 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Porque em Cristo nem as... Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé opera pelo amor. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, nós temos aprendido sobre amor. Todos esses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Chegou a hora da gente colocar em manifestação os dons, através do amor. Sabe por quê, gente? Se andarmos só eu, Aurélio, Roseli e Ricardo na operação dos dons, nós vamos alcançar um determinado número de pessoas. Se todos aqui andarem na manifestação dos dons, como vai ser? Existe uma unção sobre a vida do Du, que não é a mesma unção que está sobre a minha vida, que vai alcançar pessoas diferentes. Existem pessoas que precisam de palavra de sabedoria e de conhecimento. Existem pessoas que precisam do dom da cura em operação. Existem pessoas que precisam do dom da fé. O dom da fé é você ter a fé o suficiente para acontecer o que a outra pessoa precisa. O dom da cura é, apesar da imposição de mãos, existe uma unção especial sobre cura na vida da pessoa. O dom de interpretação de línguas é quando alguém vem aqui e ora em línguas e você consegue entender o que aquela pessoa diz, mesmo ela estando falando em outras línguas. Línguas diferentes. Sabe, a gente precisa desejar esses dons. Vou contar um testemunho para vocês. Eu fui lá na conferência de mulheres
Alguns já sabem, acho que principalmente que do Movie House já deve saber. Eu fui na conferência de mulheres em Campina Grande e eu vi uma americana que ela faz parte da intercessão lá de Campina Grande. E aquela mulher, ela ora, ela passa a noite inteira orando. Tem uma unção sobre a vida dela que eu vou te dizer. Só de você ver ela, você já sabe, aquela mulher ora. E antes dos cultos começarem, ela sempre fazia um período de oração. E era incrível. Deus se movia ali e muitas vezes o que era falado ali era falado no culto porque é o mesmo Espírito. E certa vez eu vi ela cantando em outras línguas. E eu olhava aquilo e falava, Pai, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero cantar em outras línguas como ela está cantando. Eu desejei aquilo. E pedi para Deus. Só que aí eu orei, pedi para Deus aquilo. Segue o fluxo. E fui vivendo minha vida normal. Aí chegou um dia que a gente estava aqui no louvor, a Marta estava ministrando. E estava um mover, ela estava orando pelas pessoas. E aí eu comecei a orar diferente. Eu estava orando e eu comecei a orar diferente. E aí eu comecei a orar e eu comecei a cantar. E estava diferente aquilo. E o Espírito Santo pega o microfone, eu não. Ele pega o microfone, eu não. Porque eu não queria. Eu não queria pela minha timidez, que não existe. Entende? Não existe. E aí pega o microfone. Aí eu peguei o microfone e eu comecei a cantar em outras línguas. E eu comecei a cantar em outras línguas e foi exatamente como aquela mulher cantou. O jeito de cantar era como que aquela mulher cantou. Era a mesma unção que estava sobre a vida dela, estava operando naquele momento na minha vida. Eu falei, Jesus, obrigada, Pai, porque você é bom. E uma alegria no meu coração. E eu lá, fluindo no Espírito. Existiam pessoas que tinham a tradução do que eu estava dizendo. Mas aquelas pessoas, por algum motivo, se intimidaram ou ficaram com medo, ou, não tenho certeza. E não falaram a tradução do que eu estava cantando. E aí Deus deu a tradução para mim, e eu falei, e a Marta também. Então, assim, outras pessoas, primeiro, o que eu quero dizer com isso? Desejem os dons. Desejem. É claro que Deus vai dar conforme Ele deseja que seja operado. Mas deseja, é lícito desejar. Nós devemos desejar os dons. Nós temos que ter conhecimento para poder operar neles, né? Você precisa ter conhecimento do que é cada um dos dons para poder operar e você ter esse discernimento. Eu estou contando essas experiências que eu tenho para você entender que, assim, é só você começar. É só você ter o coração disponível para operar nesses dons. E a outra coisa que eu queria falar é que, assim, existiam pessoas que receberam a interpretação, né, do que eu estava cantando em outras línguas. Mas, por algum motivo, elas se sentiram intimidadas, não se sentiram seguras. Ou ficaram assim, será que é? Será que não é? Que é normal. É claro que Deus quer que você seja ousado e você se posicione e flua nele e confie no que Ele está falando para você. Mas, se você não fizer, tem outras pessoas que vão fazer. É claro que é melhor que você faça. Mas existem pessoas para operar e fluir. A maioria dos jovens daqui estão no rema formados já. Outros estão estudando rema. Alguns ainda não fazem o rema, não fizeram. Mas assim, você já tem a instrução, você já tem o conhecimento, você já tem a palavra. O que você está esperando para se mover no Espírito? Para se mover no mundo espiritual, fazer aqui, ó. Deus precisa que façamos. Chega de só Amanda, Ricardo, Aurélio. Chega dos líderes, eu quero dizer, né? Chega só dos líderes se moverem. Vocês precisam se mover. E eu falo, às vezes eu falo, fulano, pega o Thomas direto. Thomas, ora lá. Kate, ora lá. Vai lá, ora por aquela pessoa. Existem às vezes que eu aprendi com o meu líder, com o Felipe, que ele fazia isso comigo. E existem vezes que o Espírito Santo fala para a Catarina orar por aquela pessoa. E eu falo, Catarina, vai lá, olha por aquela pessoa. Porque às vezes não... Pode ser que ela esteja fazendo outra coisa, pode ser que ela não esteja distraída com outra coisa. E não consiga perceber que Deus está mandando ela orar por aquela pessoa. Ou simplesmente porque Deus quer revelar para mim que aquela pessoa precisa orar por aquela pessoa. Existem conexões espirituais.
Algumas pessoas aqui já sabem. Eu e a Catarina às vezes vê o que eu vou me mover. Deus está me falando para fazer algo e a Catarina já me viu fazendo o que Ele me mandou fazer. Isso é uma conexão espiritual. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você vai se mover nos dons e receber as direções do Espírito se você estiver distraído? Você não vai perceber. Às vezes o Espírito Santo pode estar gritando ali, ó, faz isso, faz isso, faz isso. E você... Nossa, fulano não veio, ciclano não veio. Né? Tá bonito hoje aqui. Cartola, jogo de futebol. Não é? Nós precisamos estar conectados. E eu vou ler de novo. Hoje a gente está lendo bastante. Eu nem vi a hora que eu comecei, viu? E a gente está lendo bastante, mas Deus ainda tem umas coisinhas para fazer que vocês vão trabalhar. Vocês estão achando que vocês vão ficar aí só olhando, dizendo amém? Vocês vão trabalhar hoje também. Vão colocar em operação. Vou ler aqui mais um versículo, que é alguns versículos, né? 2 Timóteo 1:8. Diz assim: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim. Paulo dizendo para Timóteo. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Esse sofrer por causa das boas novas, você sabe que pode ser o seu posicionamento, onde você está. Porque, assim, não é fácil você não ser aceito. Mas, muitas vezes, você não vai ser aceito. Às vezes, as pessoas não vão querer estar perto de você porque você é muito certinho. Porque você fala muito direitinho. Porque você ainda não fez sexo. Porque você não bebe cerveja. As pessoas não vão querer estar perto de você. Mas é melhor a eternidade. O galardão. Não é? Então, de uma certa forma, isso é sofrer. Você está ali sofrendo uma injustiça por causa do seu posicionamento no Senhor. E você vai colher o galardão disso. Pois Deus, agora eu estou no versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vida. Não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora, Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso eu estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Eu ouvi uma frase essa semana, até a Teresa postou um vídeo, que fala assim, é difícil, que é a Camila Barros que falou, né? Eu não sei o que ela é, mas ela estava ministrando lá. E aí ela disse assim, é difícil ser o que Deus quer que a gente seja, quando onde a gente está, ninguém ainda é. É difícil a gente ser quem Deus quer que a gente seja, quando onde a gente está, ninguém ainda é. É difícil você ser excelente num lugar que ninguém é excelente. Só que você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Não há mais lugar para medo e dúvida. Não há mais lugar para a gente focar nas coisas naturais. Nós precisamos viver além da nossa condição, além da nossa capacidade. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, lá em Atos conta que os discípulos eles oraram por ousadia. Nós sabemos que nós temos uma ousadia no Espírito, mas eu creio que existe uma ousadia que vem através do Espírito, que vem sobre nós de forma diferente.
que é diferente da ousadia de você fazer as coisas no dia a dia, entende? Uma ousadia vindo do Espírito sobre nós. Como eu desejo que vocês recebam essa palavra. Como eu desejo que vocês se vejam como Deus vê vocês. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Porque é muito fácil você olhar para alguém e falar, nossa, essa pessoa é muito séria. Nossa, essa pessoa é super brincalhona. Nossa, essa pessoa é tal. Mas Deus, ele vê diferente. Pensa assim, uma pessoa que só tem coisa boa, Deus só vê a coisa boa. Entende? Nós precisamos ver dessa forma. Deus, ele precisa dos jovens da Lapa se movendo nos dons. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. De chamado, de dom. Quem está perto de mim sabe que eu direto falo. Porque é muito importante para mim. Eu sei. Eu não me vejo ainda. Eu falo pela fé. Mas eu não me vejo fazendo tudo que Deus me disse que eu vou fazer. E eu sei que Ele não me revelou tudo. Ele me revelou só algumas partes. Porque se Ele me revelar tudo, eu saio correndo. Mas às vezes eu não me vejo. Se eu olhar com os meus olhos naturais, eu não me vejo. Mas Ele vê. Ele vê. Queria que vocês se vissem como Deus vê vocês. Uma capacidade de fazer as coisas em Deus. Você sabe que Deus, às vezes, Ele olha alguém enfermo. Ele fala, meu Deus, preciso de um filho para orar por aquela pessoa, porque eu não posso descer lá e fazer isso. Porque ele precisa de alguém para fazer. Imagina um pai vendo um filho que seja desviado, porque já é filho, né? Que aceitou Jesus, filho, está desviado, está enfermo por decisões erradas. Por mais que esse filho tenha sido ruim para o pai, e o pai vê ele lá enfermo com câncer, por exemplo. Como fica o coração desse pai? Eu quero curar esse filho. Só que, além disso, eu preciso de um filho disponível para orar e para que eu possa curar. Entende? Deus precisa de nós. E Ele nos vê tão capazes. Ele nos vê. Sabe, chega de medo. Chega de medo. Chega de medo. Chega de dúvida. Chega. Chega de se ver incapaz. Porque nós somos capazes em Deus. Ele nos vê muito além do que nós nos vemos. Ele nos vê poderosos nele. Que nós possamos compreender o poder de Deus que está em nós. E eu estava em casa ontem. Isso vai ser sair totalmente da minha zona de conforto. E é algo que eu tenho orado para Deus, sabe? Eu li no livro e aquilo me tocou, assim. E eu tenho orado, Pai, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero fazer mais, porque eu sei que você precisa que eu faça mais. E eu sei que em você eu posso fazer mais. Eu sei que sozinha eu não consigo. Mas com você eu consigo. Ele é bom. Ele é fiel. Ah, como eu desejo que vocês consigam ver com os olhos espirituais o que Ele está fazendo nesta noite. Sabe, isso não é só uma palavra de correção, porque aqui nós estamos recebendo uma correção, mas de encorajamento. É uma palavra de te trazer para perto, falar, filho, não faça isso. Não fique com foco nas coisas naturais. Não fique, porque eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais que um esposo atencioso para você. Eu tenho muito mais do que um ministério sensacional. Eu tenho muito mais do que música. Eu tenho muito mais do que um trabalho bom, do que ganhar dinheiro. Eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho valores eternos para você. Eu tenho presentes eternos para você que você vai colher. Sabe?
que nós possamos ver isso. E eu estava em casa. Eu vou conseguir fazer isso. E eu estava em casa. E Deus estava revelando para mim. Hoje eu acordei cedo. E acordei com o Senhor me mostrando, sabe? Coisas que iriam acontecer nessa noite. E eu sei que vocês são as pessoas que precisavam ouvir essa palavra nessa noite. E eu creio, em nome de Jesus, que vocês vão receber essa palavra e vão operar nela. Eu creio que eu verei amanhã no culto os jovens se movendo, indo orar por pessoas. Sabe, nem sempre a nossa vida é perfeita. Quer dizer, a nossa vida não é totalmente perfeita assim, né? A gente tem os problemas. Mas existem pessoas precisando da gente. Vamos parar de pensar um pouco em nós mesmos e pensar no próximo. Então eu creio, em nome de Jesus, que amanhã eu vou ver jovens orando por outras pessoas. Não precisa ser só por jovem não, viu? Porque existem pessoas mais velhas que precisam da unção que está sobre a nossa vida. Às vezes eu recebo palavras para entregar para algumas pessoas. Deus fala, vai lá e faça isso. Eu falo, meu Deus. Com a Tereza, então. A hora que Deus fala, vai lá e faça isso com a Tereza, eu falo, meu Deus. Não, né? Porque eu tenho um chamado de profeta das nações. E isso eu já sei, eu já tenho convicção. A Tereza e o pastor já viram isso sobre a minha vida. Mas mesmo assim, a Tereza é uma profeta super top, né? Que eu vou lá falar o que para ela? E aí Deus fala assim, não, vai lá e faça isso. E eu vou lá e faço. E ela, filha, obrigada. Eu recebo tudo que você me falou e eu precisava disso. Então, assim, eu preciso de vocês, sabia? Eu preciso de vocês orando por mim, vindo entregar palavras do Senhor para mim. Eu vou receber. Assim como tenho certeza com a Aurélia também, com a Rô, com o Ricardo. Nós precisamos de vocês se movendo nos dons. Mas mais do que nós, Deus precisa. Eu estava em casa, ontem de manhã, e aí Deus me falou para fazer algo, e eu me vi fazendo algo, e eu vi o que aconteceria quando eu fizesse isso, e eu vou fazer. Tem uma música que ela fala assim, ai Deus é bom, né? Ainda bem que nós estamos aqui todos em família, né? Eita glória! Leia, não olha para minha cara, por favor. Nem o Felipe, nem o Kleber, por favor. E ela assim, diz assim, eu quero que você cante ela comigo, só essa frase. E ela diz assim, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sabe? Nós não somos mais escravos de aceitação. Nós não somos mais escravos do medo de fazer as coisas. Você pode fazer as coisas no Senhor, se mover nos seus dons e errar. Isso pode acontecer, você está aprendendo, Deus vai te perdoar. Sabe? Deus vai te perdoar. Mas você precisa fazer. Você precisa se mover. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha dúvidas, não tenha receio. Não dependa de aceitação de pessoas, porque você precisa ser aceito pelo Senhor. Você pode se levantar. O grupo de louvor pode subir, por favor.